Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 31º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Como primeira leitura, nos é apresentado o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 2 a 6. O salmo responsorial é o Salmo 17. Como segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 23 a 28. O evangelho é o de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 34. A liturgia da palavra nos traz algumas realidades que precisamos refletir profundamente, porque só quando aprendermos a viver essas realidades em Deus é que poderemos experimentar a alegria de sermos de fato consagrados a Deus pelo batismo, pela consagração de quem é religioso ou religiosa, pela consagração da ordenação àqueles que se entregam no ministério ordenado, sacerdotal, diaconal e episcopal. A primeira leitura traz esta reflexão como primeiro ponto, que é viver a lei. A segunda leitura traz a segunda reflexão, que é viver o culto, celebrar o culto. O Evangelho traz a terceira reflexão, que é a vivência do amor. Porque precisamos refletir de fato o que é a lei de Deus. De fato, o que é celebrar o culto a Deus. E de fato, o que é o amor de Deus. Porque a lei que nós encontramos no mundo não é somente a lei de Deus. Temos as leis que os homens fazem. Temos as nossas próprias leis. Por isso que o livro Deuteronômio vai dizer, para que o povo viva, guarde, transmita a lei, os preceitos e os mandamentos de Deus, para que as gerações futuras possam observar estas leis. Agora, é claro, nós vivemos num constante conflito, somente no mundo de hoje. Obedecemos leis que são contrárias àquilo que nos ensina a lei de Deus. Porque os homens foram fazendo leis que não servem para quem quer viver uma vida consagrada a Deus, buscando a santidade de vida. Porque as leis dos homens são injustas. Muitas vezes as leis que nós mesmos fazemos para o nosso modo de viver são injustas. A única lei que pode ser vivida e podemos entender que são leis que de fato dignifica a pessoa humana é a lei de Deus. Agora também precisamos refletir que as leis de Deus
não são mágicas e também não podem ser vividas como um objeto de superstição. Esta é a realidade do povo no Antigo Testamento em relação à lei de Deus. Muitos achavam que eram privilegiados porque tinham recebido leis justas e, diferente dos outros povos, eles estariam protegidos pelas leis e que, de maneira mágica, elas iriam livrá-los de todo perigo. Mas a lei, para que ela possa, de fato, agir em nossas vidas, elas têm que ser obedecidas, colocadas na vida para terem cada dia o caminho que devemos trilhar para chegarmos na nossa meta, que é o céu. E por outro lado, achavam que se não cumprissem a lei, Deus iria castigá-los. E na verdade, não é esta a intenção da lei de Deus. A intenção da lei de Deus é nos conduzir a uma experiência de salvação. É claro que a lei por si só, ela não salva, mas ela é no caminho para nós, direcionamento para que não percamos o caminho que nos conduzirá à experiência de salvação. A segunda reflexão é sobre o culto. Existem, infelizmente, pessoas prestando cultos de todas as maneiras. São tantos cultos hoje prestados a pessoas ou a falsos deuses. Se nós que somos cristãos não focarmos as nossas vidas no verdadeiro culto a Deus, nós corremos o risco de nos perdermos cultuando hoje deuses falsos, religiões falsas ou até mesmo cultuando o próprio corpo. O culto que nos leva à experiência de salvação é o culto que prestamos ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Jesus, ele ofereceu um único sacrifício, o sacrifício da cruz. E para que nós possamos saber se realmente estamos oferecendo um culto verdadeiro, agradável a Deus, é quando nós colocamos as nossas vidas diante da cruz. E só quando fazemos essa experiência é que nós vamos entender que, de fato, o sacrifício da cruz é um culto que nós podemos fazer tranquilamente, porque ali nos dá a certeza que é o Deus verdadeiro que deu a vida por nós, que nós estamos fazendo experiência de cultuar alguém que pode nos dar a salvação. E esse alguém é Jesus Cristo. E aí entendamos, vai dizer a carta aos Hebreus. Os sacerdotes de antigamente, do culto antigo, do Antigo Testamento,
tinham que se sucedidos porque morriam e passavam. Jesus oferecendo um único sacrifício, o sacrifício da cruz, esse sacrifício se tornou eterno. E quando nós cultuamos o Cristo no sacrifício da cruz, hoje, com sacerdotes ordenados, os quais oferecem este sacrifício na Santa Missa, no culto eucarístico, ali nós vivemos a plenitude daquilo que nós fomos chamados a viver e, consequentemente, ao vivermos, experimentando cada dia esta alegria de celebrar esse culto, que é o culto eucarístico, nós caminhamos com passos firmes para a experiência de salvação. O Evangelho nos apresenta a terceira reflexão, que é a reflexão em relação ao amor. A nossa vida só tem sentido se experimentarmos em nós o amor de Deus. E eu faço aqui a mesma reflexão. Existem muitos pseudos amores. Se nós não estivermos vigilantes, podemos achar que estamos amando a Deus, mas estamos amando a nós mesmos ou até os prazeres que o mundo nos oferece. Aquele homem chega para Jesus e pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Os judeus tinham 613 mandamentos. E eles divergiam entre si qual era o maior dos mandamentos. Se eram obrigados a viver todos os mandamentos. E esse homem vai tirar essa dúvida com Jesus. Qual é o maior dos mandamentos? Jesus ensina para ele: o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças, e o próximo como a si mesmo. Se este é o mandamento que se deve ver, que é o do amor, e no momento que Jesus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, eu não posso ter o meu coração dividido com tantos amores. Todas as pessoas que eu amo, todas as coisas que eu amo, devem estar configurados ao amor de Deus. Quando amamos qualquer pessoa, qualquer realidade fora de Deus, estamos fadados ao fracasso no amor. A mesma realidade quando ele fala de toda a nossa alma. É da nossa alma que flui os nossos sentimentos. Qualquer sentimento que possamos ter, que não esteja configurado ao amor de Deus, mais cedo ou mais tarde teremos uma grande decepção. Porque só a nossa alma unida a Cristo é que ela poderá sentir de verdade sentimentos que não vai decepcioná-la. E por isso precisamos estarmos sempre com o coração aberto, para que possamos assim
experimentar cada vez mais essa ação amorosa de Jesus que enche a nossa alma e nos conduz a uma experiência do verdadeiro amor que podemos encontrar somente em Cristo. A mesma coisa a nossa inteligência, de todo o nosso entendimento. Qualquer realidade neste mundo, qualquer pessoa neste mundo, só entenderemos através da sabedoria de Deus, do seu Espírito Santo, que nos faz entender o que é bom para as nossas vidas e o que é nocivo para as nossas vidas. E quando não temos esse discernimento, procuraremos realidades que não preencherão as nossas vidas, e o nosso entendimento errado nos levará a assumirmos realidades que depois serão para nós motivos de sofrimento. E aí, ainda diz, com toda a sua força. Não podemos desperdiçar forças com coisas inúteis que não levarão à experiência de salvação. Se nós entendêssemos o que é experiência de salvação, nós não gastaríamos as nossas forças com nenhuma outra preocupação, senão nos preocuparmos unicamente em fazermos a experiência de Deus e, consequentemente, a salvação eterna, que deve ser o maior objetivo de toda pessoa humana nesta peregrinação neste mundo, e, portanto, as nossas forças devem ser todas voltadas para esta realidade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.